Mês de conscientização sobre a leucemia, é muito importante, chamado Fevereiro Laranja, combate à leucemia. Vamos ver esse VT e depois a gente vai aprofundar no assunto aqui. Veja só. Fevereiro chegou e com ele a campanha de combate à leucemia, o Fevereiro Laranja. Essa campanha foi sancionada em novembro de 2019 no estado de São Paulo e seus principais objetivos são alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce para o tratamento da leucemia. Também é importante ressaltar para a população a necessidade da doação de medula óssea. A leucemia é uma neoplasia maligna e acontece devido a uma mutação genética que faz com que os glóbulos brancos percam a função de defesa e passem a se reproduzir, desordenadamente causando subtipos da doença. Quase 6.000 homens e 5.000 mulheres foram diagnosticados com leucemia no Brasil em 2020, segundo o INCA. Não se sabe exatamente por que do desenvolvimento dessa doença. Entretanto, acredita-se que é devido à mutação genética não somática, ou seja, uma mutação que não pode ser passada de pai para filho. Venha conhecer um pouco mais sobre essa campanha que ajuda milhares de pessoas. Começa agora o nosso Papo Reto. Gente, o assunto é muito importante, a gente quer aprofundar e nós estamos recebendo aqui na Rede Vida de televisão o Dr. Ricardo Binha, ele é médico hematologista, chefe do Serviço de Hematologia do Instituto Nacional do Câncer. Eu recebo com muita alegria e agradeço, muito obrigado, doutor Ricardo, por estar conosco. Agradeço mesmo, sei que o senhor está muito ocupado, tem outros afazeres. Agradeço o senhor dispor do tempo para a gente aqui na Rede Vida. Muito obrigado, seja bem-vindo. Doutor... Muito obrigado. Na verdade, eu queria começar já perguntando para o senhor, geralmente as pessoas, a gente tem muito pouco conhecimento, é claro, a gente não tem essa profundidade, mas as pessoas geralmente quando se fala de leucemia, elas usam um termo que é estranho, elas dizem, a pessoa foi diagnosticada e está com câncer no sangue, isso é alguma coisa ou isso é uma coisa popular que as pessoas acabam definindo essa doença? Padre, primeiramente agradeço aí o canal para que nós possamos trazer um pouco de informação sobre esses tipos de câncer. De fato, é muito importante, é muito submetido muitas vezes a informações, termos que não são exatamente aqueles que deveriam ser usados. De fato, leucemias são um tipo de câncer, câncer no sangue, ou mais especificamente câncer hematológico, e fazem parte de um grupo de doenças, porque leucemia, genericamente, é um grupo de doenças. Tem doenças bastante diferentes nesse grupo, que são classificados como câncer hematológico, Nós temos diversos tipos de câncer hematológico, entre eles as leucemias. Doutor, a questão acho que sempre que a gente trata e fala da leucemia, a primeira preocupação que vem a nós é justamente a questão dos sintomas. Como identificar os sintomas, Existe um padrão, existe um grupo de sintomas que dá para a gente identificar? Olha, primeiramente, no vídeo que foi apresentado antes e o que o senhor falou, no caso das leucemias, ao contrário de outros tipos de câncer, o foco principal é na detecção precoce. Nós não temos propriamente uma relação de prevenção tão importante como acontece em outras formas de câncer, tipo câncer de pulmão, por exemplo, e a relação com o tabagismo. No caso das leucemias, é importante a detecção precoce. Que manifestações são essas que foi objeto da pergunta? Que manifestações são essas que podem chamar a atenção para que, em geral, um médico de uma outra especialidade, um médico generalista, um clínico geral, um pediatra, um geriatra, possa, através de algumas manifestações e alguns exames mais simples, podem chamar a atenção e ver a necessidade do encaminhamento para o especialista.
Em geral, o que é mais comum é nós fazermos a relação à questão da anemia. A anemia não é igual à leucemia. A anemia é uma manifestação em que ocorre uma redução dos glóbulos vermelhos. Isso ocorre em diversos tipos de doença. Entretanto, é também uma manifestação que ocorre nas leucemias. Outras manifestações são aquelas petecas, manchas roxas, que ocorrem muitas vezes por alguma alteração vascular, na maioria das pessoas, mas pode denotar uma alteração na função e na atividade das plaquetas, que são um constituinte importante da capacidade de nós retermos sangramentos. Então, anemia, alteração nas contagens na função das plaquetas, às vezes um hemograma que mostra já essas alterações. Essas são as primeiras manifestações que podem trazer para o médico de uma especialidade mais geral a necessidade do encaminhamento para um hematologista. Doutor, isso não significa que toda a anemia vai se tornar uma leucemia, não é isso, né? E essa pergunta é interessantíssima porque é muito comum uma pessoa falar: eu estou com anemia, isso pode se transformar em leucemia? Isso não tem nada a ver. A relação é a seguinte: a anemia é uma manifestação, pode ocorrer nas mais variados tipos de doença. Por exemplo, doenças dos rins, doenças da tireoide, pessoas que estão com alguma perda sanguínea, às vezes inaparente, mas também pode ter a ver com uma forma de câncer. Então, é apenas uma manifestação e a anemia não se transforma em leucemia, mas sim, dentro do quadro de uma pessoa que tem leucemia, a anemia é uma manifestação comum. Doutor, e no caso, o senhor diz que a prevenção é muito importante e mesmo nesse fevereiro laranja a gente está fazendo toda essa conscientização. Existe um exame periódico, ou seja, seria o hemograma, mas o exame específico para dizer, eu vim fazer para ver se eu estou ou não com anemia. Existe alguma coisa assim? Vamos colocar da seguinte forma: eu acredito que fazer exames do tipo hemograma dentro de uma busca ativa para doenças como leucemia, isso não caberia. Acho que seria uma medida de saúde pública que talvez não fosse tão eficaz. Talvez o mais importante seja a detecção eventual através dos sintomas, mesmo em programas de saúde da família, programas de pediatria mais básicos, né? Essas manifestações, uma vez que a queixa, a manifestação seja de cansaço ou, eventualmente, de palidez na pele, isso leva naturalmente a uma necessidade de um esclarecimento. E aí sim, após a avaliação inicial desses sinais e sintomas, o médico, mesmo na atenção básica ou num ambiente hospitalar mais complexo, pode solicitar esses exames e, uma vez detectada alguma alteração, no conjunto das alterações, seja no hemograma e também das manifestações clínicas, esses exames serão avaliados e vai ter a suspeita e pode ter o encaminhamento para um hematologista. Doutor, a questão do tratamento, qual é o tratamento? A gente vê muito falar, quando se fala da leucemia, sobre o transplante da medula óssea. Obviamente não é um único tratamento, mas qual é o tratamento para a leucemia? Bom, um pouquinho lá atrás eu falei, são diversos tipos de leucemia. Nós temos as leucemias que têm um comportamento mais agressivo, são as chamadas leucemias agudas, e as leucemias crônicas têm um comportamento mais indolente. De uma forma mais ampla, o tratamento em si é baseado em quimioterapia. Nós temos medicamentos um pouco mais recentes, que são medicamentos de atuação mais imunológica, a gente chama de imunoterapia. Na maioria das vezes, nós temos a utilização
da quimioterapia ou associado com a imunoterapia, que a gente chama imunoquimioterapia, seja para leucemias agudas, seja para leucemias crônicas. E o tratamento é a quimioterapia, vamos dizer assim. O transplante de medula óssea, que é uma terapia, uma terapia celular, em que nós empregamos não só quimioterapia, mas também nós nos valemos de constituintes celulares, no caso, as células da medula óssea, ou também conhecido como células-tronco, para juntos proverem esse tratamento. Então, inicialmente, o tratamento é baseado em quimioterapia e, dependendo do caso, se alguns casos são avaliados e classificados como de maior risco para uma recaída futura, esses casos são inicialmente tratados com quimioterapia e, sequencialmente, tem a tentativa de solução e de cura da doença com o transplante. Mas, na maioria dos casos, o transplante é reservado para aquele paciente que fez um tratamento quimioterápico, entretanto, a doença retornou e daí, então, a opção de tratamento passa a ser o transplante de medula óssea. Vamos lembrar que boa parte das leucemias fundamentalmente as leucemias agudas, são doenças cujo objetivo do tratamento é curar a doença, seja empregando a quimioterapia ou, sequencialmente, a quimioterapia e o transplante, mas, fundamentalmente, o objetivo é a cura. Nem todos os pacientes nós conseguimos esse êxito, mas o objetivo inicial é sempre a cura do paciente. Doutor, eu vou pedir, são 2 minutinhos só para fazer um anúncio aqui e logo volto a conversar com o senhor. O senhor só tem mais 2 perguntas para fazer e está sendo muito importante. Gente, a gente está falando com o doutor Ricardo Bin, ele é médico hematologista, chefe do Serviço de Hematologia do Instituto Nacional do Câncer e está nos esclarecendo e falando para nós sobre o Fevereiro Laranja. Ele é chefe do Serviço de Hematologia do Instituto Nacional do Câncer e o doutor está falando para a gente, conscientizando sobre a leucemia nesse chamado Fevereiro Laranja e é muito, muito importante mesmo que a gente entenda, que a gente compreenda, que a gente esteja por dentro de tudo isso. Doutor, o Fevereiro Laranja é uma campanha que praticamente nós temos aí 2 anos, né? 2 anos, ela começou em 2019. Ela já tem conseguido alcançar os objetivos dela? As pessoas já estão mais conscientes, já estão conhecendo mais, doutor? Sem dúvida, padre. Toda vez que nós temos uma campanha em que nós dedicamos uma atenção especial à assistência em relação a alguma doença, o ganho sempre é evidente, né? Então, nós temos em relação a outras formas de câncer, no caso, por exemplo, o outubro rosa, né, em relação ao câncer de mama, e toda vez que nós iluminamos em relação a alguma doença e em relação à sua assistência, ao seu tratamento, o ganho é imediato, né? Nós temos pessoas que estão com melhores informações, tem canais de informação mais claros, em que nós podemos tirar uma série de dúvidas. E o Fevereiro Laranja, ele traz uma luz para que nós possamos divulgar melhor e que a gente possa dar melhor acesso à população, tanto a informações quanto até a própria assistência à saúde. Doutor, voltando à questão da leucemia, existe algum dado estatístico que venha trazer para a gente essa incidência, homens, mulheres, crianças, adultos, a incidência maior da doença, ou não existe nenhuma relação com a idade nem com a questão do sexo? Nós podemos, de uma forma até mais clara, assim, as leucemias elas podem ocorrer desde a infância até as idades mais avançadas. O que nós temos de diferença é que algumas formas de leucemia são mais comuns, mais próprias de pessoas com faixas etárias mais altas e tem, no caso das pessoas mais jovens e crianças,
formas específicas de leucemia. É mais comum em crianças, nós temos em crianças a predominância de casos de leucemias agudas. Já em pessoas mais de faixas etárias, por exemplo, acima de 60 anos, nós temos uma predominância das leucemias crônicas. Obviamente, nós podemos ter casos variando nessas idades. Claramente, nós temos que o tratamento dos tipos de leucemia que acometem pessoas mais jovens, as leucemias agudas, elas têm tratamento mais intensivo, mais adaptado à condição, à tolerância do que o indivíduo pode tolerar em termos de efeitos colaterais, né? Então, os tratamentos nas pessoas mais jovens são tratamentos, em geral, mais intensivos do que em pessoas de idade mais avançada. Mas é mais comum, de uma forma simplificada, as leucemias agudas em faixas um pouco mais jovens e as leucemias crônicas em faixas mais avançadas de idade. Doutor, eu quero agradecer ao senhor, quero até pedir desculpa porque eu estendi muito aqui. Eu sei que o senhor tem um outro compromisso, o senhor tem uma outra, eu acho que eu tenho uma outra entrevista. Muito obrigado por o senhor ter colocado o tempo do senhor à disposição aqui da Rede Vida. Milhares e milhares de pessoas estavam nos acompanhando, tivemos uma audiência muito boa por causa da sua presença. Obrigado mesmo, agradeço mesmo pela sua presença tão de qualidade aqui conosco. Agradeço ao senhor e prometo que eu vou convidar o senhor de novo para conversar mais por causa da clareza da exposição. Muito obrigado mesmo, muito obrigado, doutor. Mais uma vez, padre, eu agradeço essa oportunidade de trazer um pouco de informação para os seus telespectadores e estamos à disposição sempre que for necessário. Muito obrigado, doutor. Tenha uma boa tarde. A gente falou com o doutor Ricardo Binho, médico hematologista, chefe do Serviço de Hematologia do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, né? Sobre o Fevereiro Laranja. Vamos nos atualizar sobre isso, vamos entender mais, procurar e vamos nos conscientizar. Olha aí.